Oi, oi, meus amores! Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem e empolgados para a aula de geografia. Hoje nós vamos aprender várias coisas novas. Antes de nós começarmos a aula, vamos relembrar o que nós vimos na aula passada. Na aula passada, nós vimos como os rios se formam. Vocês lembram? A prof explicou para vocês que os rios normalmente se formam das nascentes. Nós também vimos quais são os nomes das partes que compõem o rio. O rio inicia lá na nascente. Se o rio encontrar um desnível no terreno, ele vai ter uma queda d'água. Nós também vimos que os rios vão se unindo. Um rio vai se juntando com outro rio. Quando um rio menor se junta com um rio maior, esse rio menor é chamado de afluente. Outra coisa que nós também vimos é que quando o rio faz uma curva, não chama curva, chama, lembrou? Meandro. As curvas do rio chamam-se meandros. E vocês sabem que o rio não é infinito, então quando ele acaba, o lugar onde ele deságua todas as suas águas se chama foz. No caso dessa imagem, a foz desse rio está sendo no mar. E hoje eu tenho uma pergunta para vocês. Será que vocês sabem me responder? De onde será que vem as águas das nossas casas? As águas que nós utilizamos para lavar as mãos, para beber, para lavar a louça, tomar banho. De onde vem essa água? Se você está assistindo todas as aulas da prof, você já sabe a resposta porque eu já contei isso lá na aula de ciências, né? E para onde que vai a água que sai da nossa casa? Ou seja, a água que vai embora pelo ralo ou pela descarga. Pode ser a água que você lavou a louça, a água que você tomou banho ou até mesmo a água que você utilizou para levar a água do vaso sanitário embora. Para onde que vai essa água? É sobre isso que nós vamos estudar hoje. Então, abra o seu livro na página 28 e 29, faça a leitura dos textos em voz alta, preste bastante atenção nas imagens e depois que você ler, volte aqui pro vídeo porque a prof vai explicar tudinho para vocês. O texto das páginas 28 e 29 tem como título A Água que Consumimos. De onde vem a água que chega às moradias? Leia o texto com bastante atenção, observe a imagem, ok? A prof vai explicar essa imagem daqui a pouco para vocês. Na página 29, para onde vai a água que sai das moradias? Você vai descobrir o nome dessa água, para onde ela vai, e aqui tem essa imagem que a prof vai explicar também como funciona essa coleta dessa água que sai da nossa casa. Hoje nós veremos então da onde vem a água que nós consumimos e para onde que ela vai depois que nós consumirmos. Primeiro vamos falar de onde a água vem. A água vem dos rios. A água também pode vir de represas. E essa água, ela é retirada dos rios e é utilizada para abastecer a população. Mas, antes dela ser consumida por mim e por você, ela precisa ser tratada. Eu não posso pegar essa água do rio do jeito que ela está e vir aqui, ó, e beber. Nananina, não. Senão eu posso ter até uma dor de barriga ou ficar doente. A água é tratada em estações de tratamento de água, que são lugares que têm vários tanques, onde essa água que é captada do rio vai passando por estes tanques e vai sendo tratada. Nesse tratamento, as impurezas que existem na água são eliminadas, para então a água se tornar potável para nós consumirmos. Para eliminar essas impurezas, é necessário aplicar alguns produtos químicos que matam os micro-organismos e também é realizada várias filtragens nessa água. Por isso que existem tantos tanques para o tratamento de água. Essa foto aqui está mostrando por onde que a água é captada do rio. Depois que a água está bem limpinha, ou seja, depois que a água já está potável, já está própria para o nosso consumo, ela é armazenada em reservatórios, que são caixas de água enormes
enormes, 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 enormes. Tem umas assim que são do tamanho de prédios, são bem grandes mesmo. Cabem muita água nesses reservatórios para então depois essa água ser distribuída para a população. Funciona mais ou menos assim. A água do rio é captada e ela é bombeada para a estação de tratamento. Nessa estação de tratamento, ela passa por vários processos que nós já vimos na aula de ciências. Depois que ela já está limpinha e pronta para o consumo, ela é levada para um reservatório de água. E deste reservatório, então, ela é distribuída para a cidade, para a população, para as casas, as moradias. Olha só! A água que sai da sua torneira, limpinha, passou por um processo para ela chegar na sua casa limpinha. Aí você foi lá, lavou bem a mão para se proteger do coronavírus, lavou a mão, lavou entre os dedos, fez tudo que todo mundo já tá cansado de saber e a água foi embora pelo ralo. E agora? O que vai acontecer com essa água? Vamos descobrir. Para onde que a água que você usa vai? Essa água está suja, nós não podemos reutilizá-la. Essa água da minha casa, da sua casa, dos comércios, das indústrias, da nossa escola, toda essa água suja tem um nome. Ela se chama esgoto e ela vai voltar para o rio. Você acredita? Mas será que é certo jogar essa água suja no rio? Não, nós não podemos jogar o esgoto no rio, porque o esgoto possui substâncias que contaminam a água. Olha só, são vários micro-organismos que nós não conseguimos ver a olho nu, mas ela contamina a água. E esses micro-organismos que estão no esgoto e podem contaminar a água dos rios fazem mal para todos os seres vivos. Existem lugares que jogam o esgoto direto no rio. E aí o que acontece? Os peixinhos morrem. Agora essa foto aqui eu fiquei inconformada. Gente, olha aqui o tanto de lixo, olha aqui o cano de esgoto e essas crianças brincando nessa água de esgoto super contaminada. Imagina, isso traz doenças. Eles podem ficar doentes, acho que eles não têm ideia do que eles estão fazendo. Mas eu coloquei essa foto só pra gente ver que nem sempre o ideal acontece. A situação ideal é que sempre o esgoto, a água suja que sai da nossa casa, seja tratada. Esse esgoto deve ser coletado e destinado para uma estação de tratamento de esgoto. Olha só, eu coloquei aqui algumas fotos de estação de tratamento de esgoto. É mais ou menos parecido com a estação de tratamento de água. Tem vários tanques. Olha, aqui a gente até vê que tem tanques de cores diferentes, porque esse processo de tratamento pode formar algas e assim, gente, as nossas fezes estão lá, então eles têm que fazer a decantação. É um processo assim bem complicado, mas que é possível ser feito para evitar a contaminação da água dos rios. Então, basicamente, toda a nossa urina, todas as nossas fezes, toda a água que a gente usa para tomar banho, para lavar a roupa, para lavar a louça, essa água, ela é coletada na rede de esgoto. Tanto a distribuição de água potável quanto a rede de esgoto são serviços públicos. Nós pagamos por estes serviços, mas eles são administrados pelo governo. Então, todo o esgoto da nossa casa, ele é coletado através de tubulações até que ele chega na estação de tratamento de esgoto. Essa estação também é composta por vários tanques e essa água que está muito suja, vai sendo tratada, passando de tanque em tanque. Eles colocam agentes químicos, eles filtram essa água e no final eles despejam o esgoto tratado nos rios. Essa é a forma correta de se fazer. Porque, gente, é estranho você pegar e despejar um esgoto que não foi tratado no rio, sendo que depois você vai pegar a água do rio para você beber. Não dá, né? Tem que fazer a coisa certa. Agora, o que eu fiquei mais impressionada foi de saber
que o Rio Iguaçu, que foi o rio que eu falei na aula passada, que é o maior rio do Paraná, vocês lembram? Olha que lindo! Ele também é o rio mais poluído do Paraná. Tem muita poluição nesse rio. Essa foto aqui, ó, é uma foto do Rio Iguaçu, de uma parte do Rio Iguaçu. Olha quanta espuma nesse rio. Gente, isso aqui é espuma de detergente, essa água aqui não foi tratada. Então acontece aqui no nosso estado a negligência das pessoas de não tratarem o esgoto ou de jogarem o esgoto no rio sem encaminhar para o tratamento. E isso aqui pode prejudicar os peixinhos que estão aqui nesse rio, pode prejudicar a saúde de alguém se a pessoa beber desta água. Então isso é bem sério. A gente não pode concordar com essas coisas erradas que acontecem, não é verdade? Toca aqui com a prof se você tá comigo. Yes! Agora pega o seu livro de geografia e abra nas páginas 30 e 31. A prof vai ler com vocês as atividades e eu vou explicar tudo. Temos algumas atividades aqui nas páginas 30 e 31. Mas antes tem um box de informação falando, você sabia? Água potável. A água apropriada para beber recebe o nome de água potável. Apesar de a água tratada ser considerada limpa e adequada para consumo humano, recomenda-se filtrar ou ferver a água que chega às torneiras das moradias antes de bebê-la, pois as caixas d'água e os canos de distribuição podem conter impurezas e contaminar essa água. Nós vimos sobre este tema lá na aula de ciências, inclusive a prof mostrou para vocês a foto de uma caixa d'água suja, explicando o porquê que nós devemos filtrar a água antes de consumi-la, mesmo ela sendo tratada. Atividade 1. O que acontece com a água nas estações de tratamento? Tem lá no texto, tá bom, gente? Número 2. Por que o esgoto precisa ser tratado antes de ser lançado nos rios? Também tem lá no texto, e a prof já explicou. 3. Observe a sequência das imagens e converse com os colegas e o professor sobre as questões a seguir. Então, essa daqui a gente vai fazer no Zoom, tá bom? Em sua opinião, por que a menina ficou doente? Você acha que em todo o Brasil as pessoas têm acesso à água tratada e à coleta de esgoto? Então, quero saber a opinião de vocês quando nós nos encontrarmos no Zoom. Na página 31, o número 4 está pedindo para observar essa imagem. Essa aqui é a estação de tratamento de água, tá? E aqui embaixo tem a estação de tratamento de esgoto. Depois que a água é captada no rio, que caminho ela percorre até chegar à população, pronta para ser consumida? Então, a água é captada pelo rio e qual é o caminho que ela percorre? Ela passa principalmente por 2 lugares. Qual deve ser o destino do esgoto? Você observa aqui, ó, o esgoto que sai das casas. Qual deve ser o destino dele? Número 5. De onde vem a água que você consome? Você sabe se há estações de tratamento de água e esgoto em seu município? Converse com os colegas e o professor sobre isso. Eu quero que vocês pesquisem sobre isso e descubram de onde vem a água que a gente consome aqui em Curitiba. E nós vamos conversar sobre isso também no Zoom. Bumerangue. Você acha que as personagens da abertura da unidade podem beber a água do rio no qual estão brincando? Por quê? Olha só, eles estão aqui brincando no rio, né? Um monte de peixinho. Será que eles podem beber essa água aqui? Sim ou não? E por quê? Pensa nisso. No Zoom, nós nos encontramos para conversar um pouquinho mais sobre o tratamento da água e do esgoto. É isso por hoje, meus amores. Eu espero vocês na aula de amanhã, hein? Um beijo enorme no coração de vocês e tchau!